Este texto que nós lemos aqui do Evangelho de Mateus, no capítulo 19, verso 23 em diante, é uma passagem muito conhecida da Bíblia, aonde discutia-se acerca de como herdar a vida eterna. Jesus havia tido um encontro com um jovem rico, e este jovem rico lhe fez essa pergunta. E a resposta de Jesus foi: larga tudo o que tu tens, vende tudo o que tu tens, abandona tudo e vem e segue-me. E aquele jovem ficou muito triste, e diz a narrativa do texto de Mateus que ele foi embora. Nesse momento, Jesus ele virou aos seus discípulos e disse: digo-lhes a verdade, que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Dificilmente um rico herdará a vida eterna, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar a vida eterna, o rico adentrar no reino dos céus. Esse texto de Mateus 19, ele ilustra verdades sobre o reino de Deus. Esse texto de Mateus 19, ele nos fala da graça de Deus. Da graça, sim, da graça de Deus. Porque independentemente da sua condição financeira, independentemente do seu status social, se você é rico ou se você é pobre, se você tem recursos ou não, a sua salvação não depende nada, não depende uma única grama disso, porque a sua salvação é pela graça de Deus. É pela graça que nós somos salvos, porque é dom gratuito de Deus. A vida eterna, ela nos é dada de graça e pela graça. Esse texto, portanto, ele fala da maravilhosa graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Mas por que que Jesus ele usa essa figura de linguagem? Jesus ele usa uma hipérbole, que é uma figura de exagero. Como nós dizemos, o fulano é forte igual a um touro. Ou o fulano ele é ágil, ele é rápido como um gato. E Jesus disse: olha, é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha. Jesus ele usou uma linguagem de exagero que nós chamamos de hipérbole. Mas por quê? Pela cultura judaica, eles entendiam que quanto mais próspero fosse a pessoa, quanto mais sucesso tivesse, quanto mais dinheiro tivesse, quanto mais bens tivesse, quanto mais recurso tivesse, significava que ele estava mais próximo de Deus. É como se fosse uma fórmula: judeus, mais sucesso, mais bens, mais prosperidade, igual a vida eterna. Eles achavam que o fato da pessoa ter sucesso e prosperidade e bens materiais, de que a bênção e o favor de Deus estava sobre ele. E inversamente o contrário. Quem era pobre, quem era miserável, quem passava necessidade, estava longe de Deus, porque o favor de Deus não estava com ele. Portanto, eles entendiam que quanto mais rico você tivesse, mais perto você estava do reino dos céus. Mas veja que Jesus ele quebra esse paradigma. Jesus ele quebra esse conceito a partir do momento que ele entra em confronto com o pensamento que os seus discípulos tinham, que era um pensamento cultural da época. Mas o evangelho é assim, irmãos. O evangelho ele muda perspectivas. O evangelho ele quebra padrões. Você quer ver? Mateus 20:16, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Lucas 22:26, o menor será o maior, e o que governa será como aquele que serve. Em Mateus 23:12 diz assim: os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Então o evangelho ele quebra paradigmas, o evangelho ele quebra conceitos. O evangelho não é sobre ter, o evangelho é sobre ser. Então não sejamos como os judeus da época,
Não sejamos como os fariseus da época, que priorizavam as coisas da terra, que priorizavam as coisas desta vida. Nós temos que valorizar o ser cristão, uma vida de comunhão com Deus, e não bens ou coisas materiais. É claro que eu não vou ser hipócrita em dizer que não é bom nós termos coisas boas. É bom sim. É bom nós termos um bom carro, ou desejarmos ter um bom carro. É bom desejarmos ter boa casa. É bom desejarmos ter coisas que nos tragam conforto e comodidade? Claro. Mas isso para a vida eterna não influencia em nada. Isso para a minha e a sua salvação não significa nada. Para o reino de Deus não importa o ter, o que vale é o ser. Queridos, o Evangelho ele é contracultural. O Evangelho ele vai de encontro à cultura do hoje. É por isso que o Evangelho é odiado. É por isso que o cristianismo tem sido atacado. É por isso que os nossos princípios como cristãos têm sido atacados diariamente por esta sociedade. Porque o Evangelho ele vai de encontro ao pensamento cultural de hoje. O Evangelho ele vai de encontro ao pensamento cultural de todos os tempos. Porque o Evangelho ele confronta o pecado. O Evangelho ele confronta a corrupção. O Evangelho ele confronta os falsos valores deste mundo. E mais do que nunca, meus irmãos, nós temos que estar prontos. Nós temos que estar preparados, alinhados à palavra do Senhor, para que no dia mau nós possamos estar firmes, prontos, preparados e caminhando para o alvo. O mundo de hoje que é hedonista, é um mundo que busca o prazer pessoal. O mundo de hoje que é secularizado, que rejeita a religião, que rejeita o Deus vivo. O mundo de hoje que é autossuficiente, que nega a existência de Deus, como se Deus não existisse. Onde o Evangelho é deixado de lado, aonde o Evangelho é rejeitado. Porque o mundo ele caminha por um caminho de perdição. E quando nós apresentamos o único e verdadeiro caminho, que é Jesus, eles ficam sem reação. Queridos, estejamos prontos, como diz o apóstolo Pedro, a anunciarmos a razão da nossa fé.